Pesquisa eleitoral, viu? Acaba de ser divulgada a pesquisa Nexus BTG, que traz cenários para a corrida presidencial. Vamos então com os números do primeiro turno, onde o presidente Lula lidera as intenções de voto. Com os números em tela, então, temos Lula com 42%, Flávio Bolsonaro 33%, Ronaldo Caiado 6%, Renan Santos 5%, Romeu Zema 3%, Augusto Cury 2%, Cabo Daciolo 1%, nenhum, brancos ou nulo são 6%. Outros 2% não sabem ou não responderam. Temos também cenário de segundo turno. Numa eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, temos então Lula com 47% e Flávio Bolsonaro 43%. Portanto, os dois estão empatados dentro da margem de erro. Temos também o percentual de brancos nulos ou nenhum, são 9%, e 1% dos eleitores não souberam responder. Também temos aqui os números de um eventual segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado. Em tela, então, temos já o que seria esse cenário: Lula com 45% e Ronaldo Caiado 43%. Portanto, empate dentro da margem de erro. Lula 45%, Ronaldo Caiado 43%. Ronaldo Caiado sai de 38% no último levantamento realizado no dia 13 de julho e sobe para 43%. Lula tinha 47%, foi para 45%. Portanto, empate dentro da margem de erro. Brancos, nulos ou nenhum somam 10% e 2% não souberam ou não responderam. Temos também um outro recorte no qual o presidente aparece à frente de Renan Santos no eventual segundo turno. Temos aí os números já em tela. Lula soma 47%, Renan Santos 39%. Votos em branco, nulo ou nenhum somam 13%. Não souberam ou não responderam são 2%. No eventual segundo turno entre Lula e Romeu Zema, temos um empate dentro da margem de erro. Lula soma 46% e Romeu Zema 42%. 11% disseram votar em branco, nulo ou nenhum. 1% não souberam ou não responderam. Temos também no levantamento aqui um potencial de voto e de rejeição dos nomes na disputa presidencial. Flávio Bolsonaro aparece como candidato mais rejeitado. Então temos ali em vermelho, não votaria de jeito nenhum. Nesse azul mais escuro é o único em quem votaria. Azul mais claro poderia votar, mas também em outro. Não conhece. A gente vê ali naquele tom mais escuro, e em cinza não sabem ou não responderam. Então temos Lula com 48% de rejeição e temos Flávio Bolsonaro com 50% de rejeição. Temos também um outro recorte desse levantamento que trazemos agora, é o potencial de voto e de rejeição aí do presidente Lula, 48%, então, portanto, é que não votariam nele de jeito nenhum, e 37% temos ali, é o único em quem votaria. Então, vamos lá. A pesquisa também trouxe a aprovação do eleitorado sobre o governo Lula. Números já em tela: 49% desaprovam e 47% aprovam. Temos também um outro recorte, um último, sobre a avaliação do governo. Colocando em tela, a avaliação do governo, se ela é ótima ou boa, regular, ruim ou péssima, ou não sabem, não responderam. Para 43%, o governo Lula é ruim ou péssimo, 36% avaliam como ótimo ou bom. Pesquisa Nexus BTG ouviu 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 24 e 26 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. Levantamento contratado pelo Banco BTG e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então com esses números para a análise do Theo Cury, já que ao meu lado, nosso analista. Vamos lá, Theo. Vamos começar pelo primeiro turno, para a gente depois olhar para os vários cenários de segundo turno. Com destaque para o que está acontecendo, né? O cenário de momento, segundo esse levantamento, é um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. A gente vai colocar em tela os números, ilustrando aqui minha conversa com o Theo. A vantagem do presidente Lula, ele soma 42% e o Flávio Bolsonaro 33%.
Chamou a atenção por quê, Theo? Ronaldo Caiado tem 6% das intenções de voto. Num eventual segundo turno com Lula, temos um empate entre Ronaldo Caiado e Lula. Um empate dentro da margem de erro. A questão é como Ronaldo Caiado consegue chegar nesse segundo turno ou não. Aqui a simulação com Flávio Bolsonaro e temos a simulação com Ronaldo Caiado logo na sequência. O ex-governador de Goiás, que também aparece empatado dentro da margem de erro com o presidente Lula. Aqui Lula com 45%, Ronaldo Caiado 43%. Ronaldo Caiado que sai de 38% e vai a 43% no mesmo mês, de 13 de julho para 27 de julho. E isso vai em linha com aquilo que a gente trouxe mais cedo. O trabalho agora da campanha de Ronaldo Caiado para que ele consiga chegar nesse segundo turno, porque há um receio de que o primeiro turno seja encarado pelos eleitores brasileiros como um segundo turno antecipado entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Exato, era o que a Jussara Soares trazia mais cedo. Esse é um ponto importante porque mostra essa trajetória de ascensão do Ronaldo Caiado ao longo dos últimos meses. Obviamente houve uma queda entre março e o mês de junho, mas desde então, e o mês de julho, mas desde o último levantamento ao longo das últimas 2 semanas houve um desempenho melhor. O Ronaldo Caiado ele desempenha bem contra o presidente Lula no segundo turno. Mas para desempenhar na prática no segundo turno contra o presidente Lula, ele precisa de fato passar do primeiro turno e ele ainda tem somente 6% das intenções de voto. Em basicamente todas as pesquisas têm colocado ele com apenas um dígito das intenções de voto. Então há uma diferença ali muito grande entre o Flávio Bolsonaro e o terceiro colocado, que normalmente, na maioria das pesquisas de intenção, é o ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Há ainda uma dificuldade dele de se fazer conhecido nacionalmente. Desde o ano passado, isso já vinha sendo tratado como um dos desafios que a pré-campanha dele enfrentaria ao longo desses meses de 2026. E ainda não conseguiu romper com esse desconhecimento de grande parte da população, que vê uma eleição polarizada. E esse clima de já haver um segundo turno joga muito contra esses outros candidatos que buscam um local no segundo turno, uma disputa no segundo turno, seja com Flávio Bolsonaro ou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ronaldo Caiado é quem mais tem sofrido nesses últimos tempos com relação a esse ponto específico. O fato de haver uma eleição polarizada prejudica diretamente o Ronaldo Caiado, que, e os números têm mostrado, tem um bom desempenho no segundo turno, mas para isso precisa chegar no segundo turno. E a campanha dele agora sabe muito bem disso e vai tentar achar algumas alternativas. Rodar o Brasil é a principal. Então vai precisar ver muita viagem, vai precisar ver muito palanque e essa costura numa aliança política mais ampla, maior. A gente falou na semana passada sobre a tentativa de pegar alguns dos partidos que não quiseram logo de cara se juntar a Flávio Bolsonaro. Essa pode ser uma alternativa, é preciso que haja uma capilaridade e um alcance maior do nome dele, algo que ele não tem nesse momento. E essa dificuldade de Ronaldo Caiado também é a dificuldade, por exemplo, de Romeu Zema. Mostrávamos ali o desempenho do ex-governador de Minas no primeiro turno, mas temos aqui também o segundo turno, um eventual segundo turno com Lula. Temos Lula com 46%, Romeu Zema com 42%. Então, temos também um empate dentro da margem de erro entre esses dois nomes. Temos também com relação a Renan Santos. Também há uma simulação de segundo turno entre Lula e Renan Santos. No caso de Renan Santos, o Lula venceria, de acordo com a pesquisa, com 47% das intenções de voto e o Renan soma 39%. E no caso de Flávio Bolsonaro, aí temos a polarização, né? Como é que ficam os dois polos nessa disputa presidencial. Também um empate dentro da margem de erro. A gente vai colocar já aqui, tendo por referência também essa trajetória dos últimos levantamentos. Então temos Flávio Bolsonaro com 43%, Lula com 47%. Lula não tem alteração aqui nesse percentual desde 29 de junho, então está com 47% há praticamente um mês. E no caso também de Flávio Bolsonaro, uma oscilação para baixo dentro da margem de erro, estava com 44% nos últimos levantamentos, foi a 43%, mantendo também aí esse percentual. O melhor desempenho até então
De acordo aqui com o histórico da pesquisa, foi em 27 de abril, quando aparecia, 30 de março, quando aparecia empatado numericamente com o presidente Lula, Théo. Pois é, e aí desde então houve aquela queda mais acentuada entre abril e maio por conta da divulgação do áudio pelo Intercept Brasil das conversas do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, cobrando recursos para o financiamento do filme Dark Horse sobre Jair Messias Bolsonaro, uma cobrança que está sendo investigada pela Polícia Federal por determinação do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, e desde então houve uma manutenção tanto do patamar do Flávio Bolsonaro como do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que pode ser visto como algo positivo para o governo, mas que também houve ali uma paralisação no crescimento, seja na queda ou no crescimento. Isso pode ser visto como algo positivo, mas também como algo negativo, porque não houve, pode ter chegado a um teto. Isso é importante de a pré-campanha do presidente Lula observar. E para a campanha do candidato à presidência Flávio Bolsonaro, houve ali também essa estabilidade, já há bastante tempo, se você considerar a margem de erro, praticamente todo esse primeiro semestre dentro dessa margem de erro em uma estabilidade. Isso obviamente traz uma série de desafios. Primeiro, em estancar as crises que são sucessivas dentro da campanha do Flávio Bolsonaro ao longo dos últimos meses. Seja crises externas, seja as crises criadas internamente dentro do próprio Partido Liberal e da própria campanha do Flávio Bolsonaro. Mas é preciso, para além de estancar a crise, tentar avançar para conseguir aumentar essa intenção de voto no eleitorado. Até então, a maior diferença entre os dois foi em 15 de junho, no levantamento realizado no mês anterior, quando Lula tinha 49% e Flávio Bolsonaro 43%. Flávio Bolsonaro, que agora deixa de ser um pré-candidato, é candidato nessa disputa ao Palácio Planalto. Tivemos no fim de semana a convenção do PL em São Paulo, oficializando a candidatura do senador. E temos um elemento que o Theo Cury vai trazer agora para a gente, que está já gerando debates no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Durante a convenção do PL, foi exibido esse vídeo. Um vídeo de IA do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o debate nesse momento que aparece no STF e no TSE, Theo? Olha, o que existe no Supremo Tribunal Federal é um questionamento sobre a utilização desse vídeo gerado a partir de inteligência artificial, porque poderia, eventualmente, na avaliação de quem acionou o Supremo, ter descumprido ordens da Justiça, ordens do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar do ex-presidente da República, que seria uma forma de manifestação política e eleitoral que está proibida por determinação do Alexandre de Moraes, por meio de um vídeo que simula esse apoio político, esse apoio eleitoral do Jair Messias Bolsonaro, e que por isso poderia haver um descumprimento de uma das ordens da domiciliar do Jair Messias Bolsonaro. E no Tribunal Superior Eleitoral, uma discussão sobre se essa utilização viola resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e a jurisprudência do TSE, que já é estabelecida não só sobre pedido de voto, mas também sobre utilização dessa ferramenta. Por quê? Porque uma resolução de 2024 do TSE diz o seguinte: é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia por meio de deepfake. Então, essa resolução pode abrir brecha para uma eventual punição desse lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Divide opiniões. Há advogados eleitorais que dizem que não houve nenhum tipo de descumprimento. Há integrantes do Ministério Público Eleitoral que apontam um possível descumprimento, uma possível violação dessa vedação prevista na legislação eleitoral e na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Há políticos que acionam o TSE com o objetivo de tentar uma punição contra o Flávio Bolsonaro.
ao mesmo tempo a defesa do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, dizendo que não havia nenhum tipo de irregularidade. É um ponto importante porque a defesa dele na área eleitoral é comandada por uma ex-ministra do TSE, a Maria Cláudia Buchianeri. E dificilmente eles lançariam algo que poderia ser questionado. Mas está aí uma possibilidade de questionamento a uma avaliação de que o uso desse vídeo com inteligência artificial, simulando que Jair Bolsonaro daria um apoio ao Flávio Bolsonaro explicitamente, obviamente a gente sabe que daria, não só como daria como deu, mas essa utilização poderia abrir a brecha, margem para um questionamento e para uma eventual punição lá no TSE. Tanto que os questionamentos aconteceram, não só no TSE, mas também no Supremo Tribunal Federal. Théo Cury que vai atualizando para a gente, então, as novidades dessa corrida eleitoral. Obrigada, viu, Théo? Até já. Valeu.